Abra, por gentileza, o livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1 a seguir. Quero louvar a Deus pela vida de cada um aqui presente. Muita gente faltando. Tem dia que dá muita gente, tem dia que falta. É o melhor culto que o crente pode vir. A escola bíblica dominical e culto de ensino. Os demais cultos são extras, aonde nós vamos só para completar a botija de azeite. Quem achou, diga amém. Amém. E assim está escrito. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos. Quantos anos? 31. Em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, de Bosquete, que fez que era reta aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Agora eu quero que você repita comigo o versículo 2 novamente, só com seus olhos, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Meus queridos, feche seus olhos, por gentileza. É de costume meu orar antes de ministrar. Querido Deus, mais uma vez eu te dou graça, te dou louvor por mais uma noite de estar aqui presente na casa do Senhor, juntamente com os teus filhos. Me dê graça, me dê inspiração mais uma vez. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo, e me esconda-me detrás de ti, em nome de Jesus. Amém. Santos, eu pedi a Deus uma palavra para ministrar aos corações dos irmãos, no culto de ensino. Sabemos a tamanha responsabilidade que há em cada oportunidade de trazer a palavra de Deus. A palavra do Senhor não é um jornal qualquer que nós pegamos numa banca de jornal e lemos como algo natural e notícias da terra. Não, a palavra de Deus, ela é eterna, e mesmo no dia do juízo final ela vai ser aberta e as nações serão julgadas conforme tudo aquilo que está escrito neste livro. Esse livro que é tão poderoso que já se levantou governos, reinos, homens fortes, poderosos, tentando destruir este livro, essa palavra, mas todos aqueles que se levantaram hoje estão destruídos, envergonhados, porque a palavra ela permanecer, essa é a palavra correta, para toda a eternidade. Aleluia. Passarão, diz a Bíblia, os céus e a terra, porém, essa palavra não passará. Pois bem, diante dessa responsabilidade nessa noite, nós lemos a história do rei Josias. Quem ama as escrituras sagradas já passou por essa passagem, ficou encantado, porque a história do reinado do rei Josias, ela nos comove, ela mexe com nossos corações, mexe com a nossa alma, ela mexe com a nossa chamada, porque Josias, ele reinou em uma época onde o povo estava disperso. O povo já tinha tudo aquilo que eles queriam. O povo tinha se esquecido agora do seu Deus, por estar na terra da promessa, e o status da nação de Israel já estava lá em cima. Diz a Bíblia que o povo agora começa a oscilar na sua fé. Uma hora estava bem com Deus, e quando tudo ia muito bem, abandonava o seu Deus. Então o povo vivia dessa forma. Por isso que Deus levantava profetas, levantava sacerdotes, tomado pelo seu Espírito, para alertar o povo e trazer de volta a eles a presença do Senhor. Olha que Deus lindo e maravilhoso. Se fossem outros deuses por aí, mandava matar, destruir, aniquilar o seu povo. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Há quem diga, algumas passagens bíblicas, que Deus fulminou algumas pessoas, mas essa não era a vontade dele. Era para trazer um conserto ao coração dos rebeldes, para que quando visse o que Deus estava fazendo,
se arrependesse, temesse a Ele e voltasse para Ele. Mas o nosso Deus, Ele maneja de várias formas, maneja de várias maneiras para trazer de volta o povo seu, que assim foram para longe da sua presença. E Deus então agora levanta, além de usar os profetas, usar os sacerdotes, Ele também usa os reis para trazer o povo de volta à sua presença. Se você for pegar os reis anteriores que vieram antes de Josias, o seu avô Manassés, o seu pai, eles fizeram coisas truculentas, fizeram coisas horríveis diante de Deus. O seu pai sacrificou os seus filhos para Deus, como Deus Moloque. Ou seja, o currículo dos reis que antecederam Josias era maus, era ruins, não temer a Deus, e diz a Bíblia que eles não andaram conforme o agrado de Deus. Mas o que me chama a atenção, o que me alegra, Deus sempre traz um avivamento em gerações que estão se perdendo. Vou repetir, Deus sempre traz um avivamento ou um reavivamento em uma geração, em uma nação que está se perdendo. Pegue toda a história bíblica e você vai ver que quando o povo estava no ápice da sua crueldade, da sua decadência diante de Deus, quando ninguém mais imaginava que poderia acontecer alguma coisa boa, Deus levantava uma mulher como a profetisa Uda, levantava alguns profetas como Ezequiel e outros, para trazer um reavivamento sobre a nação e o povo voltasse aos pés do Senhor. Eu não sei qual é a sua ideia hoje, olhando para a igreja de Jesus. Eu não sei quais são os seus pensamentos, quais são as suas ideias em relação à igreja de Jesus do século atual a qual estamos vivendo. Talvez você pode olhar para a igreja de Jesus em geral e olhar, está perdido. Alguém pode olhar para a igreja de Jesus hoje e dizer, só tem gente roubando, só tem gente mentindo, só tem gente desapercebido, assim. Não tem mais jeito, mas deixa eu te dizer, Deus sempre levanta alguém para trazer avivamento. Eu quero falar nessa noite sobre 4 atitudes que geram um avivamento. Quer aprender nessa noite? Quem aqui gosta de Bíblia? Amém. Vamos para as Escrituras Sagradas. Pois bem, Deus tem alguns métodos para trazer um avivamento ou um reavivamento sobre o seu povo, sobre a sua nação. Deus sempre vai usar meios para se comunicar com o homem, através da sua palavra. E a Bíblia diz, e outros meios, mas a Bíblia diz que nesses últimos dias, Ele fala e tem falado através do seu Filho e do seu Espírito Santo. Então Deus tem os seus meios para trazer de volta o povo à sua presença. Então pode ficar tranquilo, que em Tiago tem uma promessa que ainda não aconteceu. Ele diz, Tiago, na sua carta, lá no capítulo 5, vai dizer que ainda há uma chuva seródia para ser derramada nos últimos dias. Ele diz, antes da vinda de Jesus. Eu sei que há alguns pensamentos diferentes sobre avivamento e algumas coisas mais, mas eu tenho certeza e convicção naquilo que eu estudei nas Escrituras e vou passar para os irmãos nessa noite. Deus ainda tem um grande avivamento para trazer sobre o seu povo. Eu não consigo acreditar que Deus vai ficar lá no alto, olhando para a humanidade e vendo o inferno inteiro, levando milhares de almas para o inferno. Não. Antes da sua vinda, haverá uma grande colheita de alma. Assim eu creio que Deus vai haver. Deus vai levantar e haverá uma grande colheita de alma antes da vinda de Jesus. E detalhe, Ele vai usar mim e você nesses últimos dias. Ele vai usar nós. Pois bem, é necessário trazer alguma introdução sobre o assunto a qual nós iremos falar nessa noite. 4 atitudes que geram avivamento. A primeira coisa que nós temos que entender é que avivamento é questão de sobrevivência. Quando Deus levantou o rei Josias, era questão de tudo ou nada. Porque o povo, o seu pai, os seus avós, diziam um pouquinho do seu reinado no começo. O povo não queria mais
mais congregar, o povo já não queria mais cultuar. Pego os pais de Josias e você vai ver que houve um período que eles trancaram a porta do templo do Senhor. Olha a decadência moral e espiritual que estava o povo, a ponto de chegar até a casa do Senhor e trancar as portas. Ou seja, eles estavam mandando a mensagem dizendo: não queremos mais cultuar, ir ao culto, ir à casa do Senhor, já não queremos mais. Aí você já sabe o que foi que aconteceu. Parou de congregar, parou de cultuar, a frieza toma conta, a vontade de servir a Deus vai se esvaindo dia por dia. E daqui a algum tempo, aqueles que já não estão mais indo congregar, buscar a Deus, você pode perceber que eles vão morrendo, até se esfriarem e não querer mais nada sério com o reino de Deus. Então, avivamento é questão de sobrevivência. Então Deus levanta Josias como uma questão de sobrevivência com o seu povo. Deus não ia deixar o seu povo perder a promessa que ele tinha para com eles. Havia uma promessa que viria o Messias. Então, por causa das promessas de Deus, do plano de salvação que Deus tinha para com Israel e para com a humanidade, Deus levanta Josias no seu reinado para trazer um reavivamento, voltar novamente a abrir as portas do templo, quebrar os altares de Baal, de Astarote que havia nos bosques, que havia nos altares, que havia até dentro do templo da casa do Senhor. Deus levanta Josias para fazer essa varredura, essa limpeza e trazer novamente o culto para a presença para o meio do povo de Deus. Eu tenho uma notícia para te dizer: hoje o povo, muitos de nós, já não querem vir mais à casa do Senhor, já não querem vir mais cultuar e aprender a palavra de Deus. Mas a nós o profeta diz um dia: haverão dias que andarão de um canto a outro, querendo ouvir a palavra de Deus e não acharão. Deus tem um plano, Deus tem o tempo certo para cumprir cada promessa que Ele prometeu. Avivamento é questão de sobrevivência, meu querido. É trazer vida onde há morte. Avivamento é questão de sobrevivência. Ou seja, é tudo ou nada. Ou nós queremos voltar a ser aqueles crentes que nós éramos antes, de oração, de jejum, de busca, de compromisso, ou nós vamos entrar no meio daqueles que estão indo por água abaixo, com as Maria basta as outras, com pessoas que não têm mais compromisso com a palavra, pessoas que já não têm mais visão do reino, mas sim o dinheiro das ovelhas, pessoas que já não têm mais comunicação e intimidade com o Espírito Santo, mas tem 1 milhão de amizades no meio da terra. Se nós não acordarmos e não tomar esse lema, avivamento é questão de sobrevivência, nós vamos sucumbir como muitos têm sucumbido. Dá tristeza em olhar para muitos cristãos hoje. Estamos em um culto de ensino, então vai segurando aí, vai aprendendo e vai sendo edificado. Dá tristeza em olhar para muitos crentes, irmão nosso, que já não tem mais prazer em servir a Deus, já não tem mais prazer em vir ao culto de ensino, de doutrina da palavra do Senhor, já não tem mais prazer em fazer uma campanha de oração na sua casa, já não tem mais prazer de pegar as escrituras e dizer: eu amo ler, eu amo estudar. Avivamento é questão de sobrevivência, é trazer vida aonde há morte. E essa morte não é física, é a morte espiritual. Olha o que eu aprendi ao decorrer desses últimos 2 anos. Evangelismo é a ação da igreja no mundo. Avivamento é a ação do Espírito na igreja. Alguns confundem dizendo que avivamento é de ganhar alma. Sim, é o resultado do avivamento. Ganhar alma é o resultado, mas evangelismo é a ação da igreja no mundo. Avivamento é a ação do Espírito Santo da igreja. Quando a igreja é sacudida, avivada, aí sim o resultado daquele avivamento vai nos levar ao encontro das almas perdidas. Aleluia. Avivamento é trazer vida, é um despertar, é um fervor espiritual, é molhar os olhos novamente de lágrimas. Vou repetir: avivamento é um despertar espiritual, é um fervor espiritual, que lá em Romanos Paulo diz sobre isso: sede fervoroso
no Espírito. A ordenança de Deus, a carta aos Romanos é: sedes fervoroso no Espírito. Então, o avivamento é voltar a ter aquele fervor espiritual, é ter os olhos molhados novamente na presença de Deus. Quantos de nós já não chora mais na presença do Senhor? Aleluia. Quantos de nós já não chora mais? Eu sempre falei e vou continuar falando. Nós choramos pela porta que se fechou. Nós choramos porque perdeu o namorado, a namorada. Nós choramos por causa de A e B. Choramos por tudo que é terreno. Aleluia. Nós choramos por tudo. Mas aquelas lágrimas de paixão, de amor pelo teu Cristo que morreu por você. Quantos meses faz que você chora na presença de Deus? Não é porque você não tem dinheiro no banco. Não é aquele choro que porque você perdeu isso aqui no terreno. Não, é aquele choro, é aquele gemido de dizer: Senhor, eu posso estar assim, na luta, na prova, mas essas lágrimas é porque eu estou sentindo a tua presença. Essas lágrimas é porque eu não quero perder o Senhor por nada. Aleluia. Salmista Davi no Salmo 51, verso 9 a seguir diz: Senhor, tira tudo de mim, só não tire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, avivamento é voltar novamente teus olhos molhados na presença do Senhor. Deixa eu te passar algum ensinamento, algumas experiências de alguns nossos pais na fé. Pegue qualquer crente de 20 anos atrás. Dificilmente tem um culto onde a igreja não estava em lágrimas. Aleluia. E a igreja era mais perseguida, a igreja tinha mais dificuldade do que hoje. Mas em todos os cultos havia lágrimas, havia derramamento de lágrimas, mas por paixão a Cristo, por sentir a presença, por sentir Jesus no meio. E hoje nós choramos por tudo, menos pela presença gloriosa de Jesus. Aleluia. É entender que mesmo sem dinheiro, eu estou me alegre na presença do Senhor. Mesmo sem ter uma roupa como eu queria, mas eu estou alegre na presença de Deus, sabendo que Ele pode prover qualquer momento na minha vida e na sua vida. Aleluia. Avivamento é trazer vida, um despertar espiritual, é voltar a ter olhos molhados na presença de Deus. Quem foi Josias da Bíblia? Foi um rei de Judá. Por quê? Após a morte de Salomão, os irmãos sabem que lê a Bíblia, houve a divisão dos reinos, reino do norte e reino do sul. Foi divididos. Então, a Bíblia diz que Josias era rei de Judá, ficava no reino do sul, Jerusalém era a sua capital. Reino do norte, Samaria era a capital. Então houve essa divisão após o reinado de Salomão. Os seus filhos e os demais ficaram em conflito e assim se dividiu os reinos. Pois bem, Josias, ele fazia parte do reino de Judá. Começou reinando, diz a Bíblia, com 8 anos de idade. Muito novo. Isso implica dizer que quando Deus tem uma chamada na vida de alguém e ele está posicionado, Deus capacita mesmo na sua juventude. Aleluia, Jesus. Quando Deus tem uma chamada na vida de alguém, independente da idade, Ele capacita. Tem um texto poderoso lá no Salmo 119. Agora me esqueci o verso. Salmo 119, verso 104, se eu não salvo engano, diz que Deus deu sabedoria para Davi, e ele tinha mais sabedoria do que os anciãos de Israel. O que Davi está dizendo? Que ele era novo, mais jovem, mais novo do que os anciãos de Israel. Mesmo assim, ele tinha mais sabedoria do que eles. Aí ele explica: porque eu observo a tua palavra. Aleluia. Então, sabedoria, amadurecimento não é questão de velhice, mas sim de um coração quebrantado e um coração meditado nas Escrituras. Aleluia. Quem ama está aos pés do Senhor e ama as Escrituras, meus queridos, ele se torna uma pessoa sábia e madura. Glória a Deus. Conversando com o Gaspar hoje mesmo, ele me falando que conhece alguns livros aí de 20 anos. E o conhecimento das Escrituras desse tamanhinho. Eu não falo de pessoas leigas, pessoas que são estudadas. Quem não tem estudo, a gente compreende. Mas pessoas que sabem ler, sabem escrever, já estudou tudo aquilo que é necessário na escola.
mesmo assim, não consegue ter uma base das Escrituras, não consegue entender, nem saber quantos livros tem na Bíblia. 66 livros, sendo 39 no Velho, 27 no Novo. Por quê? Porque não buscar a sabedoria do alto. O conhecimento nós adquirimos em escolas e um com os outros aqui na terra. Entendimento. Mas a sabedoria, ela vem do alto. É de cima. Pois bem, então Josias começou reinando com 8 anos. E olha o que ele fez no meio da nação de Israel. O seu reinado foi de uma forma sobrenatural. Ele agradou a Deus, meu querido. Seu avô Manassés foi um rei truculento. Foi um rei terrível, meu querido. Pega os capítulos anteriores e você vai ver o que foi que esse rei Manassés fez. Ele sacrificou seu filho e reinou 55 anos. Imagina, o pai sacrificar o próprio filho. Assim foi o avô de Manassés, um homem truculento, mas mesmo assim no finalzinho ele se arrependeu. Seu pai Amon foi um rei tão mau também que ele só reinou 2 anos, foi o seu reinado, logo ele morreu. E assim então Josias reinou em seu lugar com apenas 8 anos de idade. O rei Josias seguiu o exemplo não dos seus avós, o rei Josias seguiu o exemplo não do seu pai, mas o rei Josias ele pegou o exemplo do rei Davi. Diz a Bíblia que ele andou, o texto onde nós vimos, que ele andou nos passos de Davi, o rei Davi. Ou seja, por mais que nós olhamos líderes fracassados, por mais que nós precisamos ver pessoas fracassadas ao nosso redor, você pode vir de uma família fracassada, estruturalmente falando, financeiramente, psicologicamente. Não importa se você nasceu espiritualmente arrodeado de pessoas falhas, fracassadas, ou se nasceu em uma família biologicamente fraca e fracassada, isso não importa para Deus. Se você pegar o testemunho dos homens e mulheres de Deus que vieram antes de você e acreditar, dizendo: eu posso viver o que os meus pais viveram, eu posso chegar onde eles chegaram, porque Deus os colocou e fez na vida deles, assim será a sua chamada, o seu reino, a sua família, a sua vida. Nós não podemos pegar o passado, nós não podemos pegar o passado mal, aquilo que nossos pais viveram de ruim, e dizer: eu vou viver isso para a minha vida. Não, Josias ele não olhou dessa forma. Imagina, o avô dele foi mau, sacrificou seus filhos, o seu pai foi mau. O que seria na sua mente, Josias? Porque a ideia hoje é que se os pais são drogados, são alcoólatras, os filhos vão ser do mesmo jeito, sim ou não? Sim. A ideia nossa não é desse jeito? Sim. Mas Josias fez diferente. É assim que você e eu temos que fazer hoje. O meu pai e a minha mãe não podem ter conseguido nada durante as suas vidas. Lutaram com as suas forças, mas não conseguiram. Mas eu não posso tomar isso para a minha vida. Eu vou vencer em nome de Jesus. O histórico da minha paternidade espiritual, ou seja, dos meus líderes, pode ser de ruim, mau caráter, assim. Mas o meu ministério, a minha chamada não vai ser desse jeito. Daqueles que vieram antes de mim e tomar aquilo para mim. Josias tomou e pegou diferente. Aleluia. Amém? Amém. Ele profetizou. Olha, é interessante que o reinado de Josias e o próprio Josias ele foi profetizado 400 anos antes. 1 de Reis 13, versículo 2 diz assim: e clamou contra o altar, contra a palavra do Senhor, e disse: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homens que se queimaram sobre ti. Por quê? Porque foi exatamente essa profecia que se cumpriu durante o reinado. Leia o capítulo 23 e você vai ver exatamente esse texto se cumprindo no reinado de Josias.
Então Josias, ele fazia parte de uma promessa de Deus de anos atrás. Agora deixa eu te alegrar o seu coração essa noite. Talvez você não sabe, mas você é uma promessa de Deus que Deus prometeu anos atrás. Talvez você nem imagina, mas anos atrás, talvez 20 anos, 30 anos, 50, 200 anos atrás, Deus usou alguns profetas, homens e mulheres de Deus, dizendo: lá no Axixá, lá no Maranhão, lá no Goiás, aonde você nasceu, Deus usou um profeta e disse: vai nascer nessa cidade um homem e uma mulher que vai fazer a diferença. Pastor, no histórico da família é ruim, não importa. Deus pode trazer um avivamento através da sua vida, através da sua chamada, através da sua vida, meu querido. Eu creio nisso plenamente, porque eu sou apaixonado em estudar a história dos avivalistas. Pega a história de John Wesley, pega a história de Charles Finney, pega a história de Moody, pega a história de Charles Parham, pega a história de... como é que você gosta de dizer? Charles Spurgeon. Pega esses homens, talvez você não conheça, porque você não parou para estudar. Mas a cada 100 anos, isso é para quem estuda a história dos avivamentos. A cada 100 anos, Deus levanta um homem ou uma mulher na terra. Ou seja, um homem ou uma mulher para acender a fogueira, para se espalhar na cidade, no país onde eles moram. Eu estou te dizendo aqui dados reais, de história, desde Martinho Lutero, o grande reformador da história do povo evangélico, desde a história que Deus levantou ele, de lá para cá, a cada 100 anos, Deus levanta um avivamento. Para quê? Para completar o que eu te falei no início dessa mensagem. Em todas as gerações, Deus levanta um avivamento, no mínimo um avivamento, porque se ele não levantar, aquela geração perece. Agora, se alegre comigo. O último avivalista, depois de Moody, de Wesley, que morreu, que ganhou mais de 3 milhões de almas, foi Billy Graham. Billy Graham morreu tem uns 4 anos só. Foi o último dos grandes avivalistas que ganhou mais de 3 milhões de almas. Detalhe, isso implica dizer que agora há uma plaquinha dizendo: está aberto o caminho de um grande avivamento. Eu sei que isso encoa muito raso no coração de muitos, mas para quem tem o conhecimento das Escrituras e da história dos avivamentos, desde a igreja primitiva até os dias atuais, sabe que eu estou dizendo é verdade, é verídico. Alguém pode olhar para a nossa cidade e dizer: vai continuar do jeito que está. Mas se nós se prontificar a buscar realmente esse avivamento sobre a nossa cidade, se não me engano, foi uma tarde de adoração, de louvor que teve aqui na nossa igreja, no finalzinho do ano passado, foi no começo desse ano. Deus me dava uma visão e mostrava bases de avivamento nessas regiões do Tocantins. E essas bases são ministérios e igrejas, grandes e pequenas. Não estou falando só de igreja pequena igual a nossa, de grandes e pequenas, onde Deus vai incendiar altares para se espalhar por essa região. Não só eu digo isso, meus queridos, mas eu já vi outro homem de Deus dizendo, não do Brasil, mas de fora do Brasil, dizendo que no Nordeste, Deus vai levantar um avivamento começando pelo Nordeste, que vai se espalhar por todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Eu creio nisso, meu querido. Aí você pode dizer: mas pastor, mas o cenário político está dessa forma. Pastor, o cenário social está dessa forma. Pastor, o cenário familiar está dessa forma. Ei, se eu entendo dos grandes avivamentos que vem na Bíblia e também na história da igreja, o cenário para os avivamentos sempre foi ruim. Pega o avivamento de John Wesley. A cada 10 famílias, 6 eram prostíbulos. Na cidade, no país de Gales, na época, 100 mil habitantes. A decadência estava tão terrível que até os animais estavam sofrendo. Mas quando Deus levantou Evan Hobbit, um homem
E depois dele, levantou um grupo de jovens com ele. E depois o grupo de jovens pegou as mulheres no ciclo de oração. E depois o ciclo de oração foi se espalhando por toda a cidade. E toda a cidade foi ganha para Jesus. Cidade não, país, na época dos 100 mil habitantes. Diz a história que não havia, as cadeias ficavam abertas, porque ele não tinha mais quem prender. Olha o que faz um avivamento sobre uma cidade, sobre um país. É tremendo ou não? Então, através do reinado de Josias, Deus trouxe uma reforma. Eu estou aqui pincelando porque não dá para falar todos os pontos do reinado de Josias. Ele começou a derrubar os altares. Ele começou a fazer uma limpeza. Ele trouxe uma reforma sobre o seu reino. E o povo voltou-se para Deus. Agora eu vou correr. Agora, porque você vai ficar dentro do tempo. 5 coisas aconteceu no reinado de Josias. Primeiro, Josias se arrependeu pelo povo. Olha a diferença de um líder espiritual. Josias, ele se arrependeu, ou seja, ele não esperou o povo se arrepender. Ele passou a se ajoelhar e orar pela nação, se humilhando e dizendo o que o profeta Daniel também fez. Ele se ajoelhou e começou a pedir perdão pela nação a qual ele estava conduzindo. Senhor, perdoa. Eu sei que nós temos falhado. Observe que ele não jogou sua culpa no povo. Ele mesmo se humilhou e começou a orar pelo seu reinado, pelo povo, dizendo: Senhor, perdoa essa nação, perdoa o povo. Ele começou a buscar arrependimento, porque o avivamento traz arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. E ele começou a buscar arrependimento pelo povo. Segundo, o Senhor condena a nação idólatra, porque havia tanta idolatria. Havia os Balaim, Astarote, havia outros deuses que estavam adorando. Então Deus condena a nação. E em vez de Josias ele pegar aquela palavra e dizer: não tem mais jeito, ele continuou se humilhando. O que foi que ele fez? Terceiro ponto, Josias começou agora a buscar o Senhor e o livro da lei. Ele começou a buscar na palavra, na oração. O que aconteceu? O Senhor livrou Josias e a geração dele. Havia um juízo de Deus, que é sério. Havia um juízo de Deus para a geração de Josias. Lembra dos babilônicos? Que alguns anos depois veio a Babilônia e levou Israel para ser prisioneiro na Babilônia. Aí nós conhecemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, etc. Ezequiel. Pois bem, foi só anos depois do reinado de Josias que aconteceu isso. E era para acontecer na época da geração de Josias. Mas quando há homens e mulheres de joelho, quando há homens e mulheres que voltam-se para a palavra, o juízo de Deus é removido daquela geração e Deus traz um avivamento. Quer ver Deus trazer a solução para o nosso país, Brasil? É o povo de Deus realmente deixar esse negócio de placa de igreja de lado e voltar-se à oração, voltar-se à palavra, a se humilhar diante de Deus em arrependimento. E você e nós veremos o que Deus vai fazer na nossa nação. Aleluias. O Senhor removeu, livrou Josias e a sua geração daquele momento que havia de vir. E quarto ponto, ele começa a trazer a reforma. Como? A limpeza sobre o altar, destruir os ídolos e santificar o povo e a sua vida. E quinto, Josias começa agora a celebrar novamente a Páscoa. Lembra que os seus pais e um pouquinho do seu reinado, eles tinham fechado a porta dos templos? Pois bem, Josias agora volta com os cultos e volta novamente a celebrar a Páscoa. E vamos falar um pouquinho isso mais na frente um pouquinho. Bom, agora que eu te trouxe a introdução, primeiro ponto, para que Deus traga um avivamento, são 4 pontos que trazem o avivamento. Primeiro, é de trazer de volta a palavra de Deus ao povo. Eu não vejo outro meio, Gaspar, pastor Vicente, eu não vejo outro meio de Deus trazer um avivamento no meio do seu povo. Pregação sem palavra é só um movimento. É uma latinha vazia com a pedra dentro.
Tem muito barulho, mas não tem conteúdo. Assim é uma pregação, um culto sem palavra, uma latrinha vazia, com a pedra dentro, só fazendo barulho. Mas veja que quando há um culto, e tem louvor, tem palavra, meu querido, os irmãos saem diferentes, saem edificados. Pois bem, vamos lá. 2 de Reis, capítulo 22, aonde nós vimos, versículo 13 diz assim. Agora estou lendo dentro da história, eu trouxe esses 4 pontos dentro da história do rei Josias. Pois bem, 2 de Reis 22, 13 diz assim: consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, quanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Veja, meu querido, a ordenança. Veja que quando a palavra de Deus estava perdida no reinado até então, quando ele assumiu. Como é que pode, meus amados pastores da minha retaguarda, igreja do Senhor que me ouve, como é que pode a palavra de Deus estar perdida no meio do povo? Veja o capítulo 23 e o 22 e 23, que eles acharam o livro da lei que estava perdido. Ou seja, se eles acharam, significa que estava perdido. Uma geração que perde a palavra está fadada ao fracasso. Uma igreja que não prega mais a Bíblia está fadada ao fracasso. Um povo que já não ama mais a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Ninguém, pastor, na sua chamada, na sua vida espiritual, na sua família, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, se você perder a palavra de Deus, perder este livro como perderam no reinado de Josias, não no seu reinado, mas os que vieram antes dele. Aleluia. É quando Josias achou o livro da lei que estava perdido, ele ficou aterrorizado. Por quê? Porque quando ele abriu o livro e viu que Deus tinha um juízo para aqueles que se afastavam da sua palavra, ele rasgou as suas vestes e ficou desesperado e diz: estamos perdidos. Aleluia. Quantos de ministérios estão aí sem mais a presença de Deus? Quantas famílias estão aí já se perdendo, porque já não tem mais a palavra de Deus nos seus lares? Estão perdendo as escrituras, amam profecia, amam os dons espirituais, amam os milagres, amam os holofotes, amam os status, amam as posições, mas já não tem mais amadas escrituras, já não tem mais amada a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, em Mateus 4:4 e Lucas 4:4 está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O salmista Davi no Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus, quando estava aqui nessa terra, em João capítulo 5, só pegando o verso 39, ele diz: examinai as escrituras, porque nelas a palavra de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que nós temos que guardar a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Aleluia. É essa palavra que nos purifica, meu querido. Essa palavra que é a água que sacia a nossa alma. É essa palavra, meu querido, que faz com que nós pensamos o nosso Deus. Oséias já disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. Alguns dizem aí por aí que conhecer a Escritura traz morte. Traz morte do ego, traz morte do nosso eu, traz morte dos nossos orgulhos. Conhecer as Escrituras faz com que nós nos aproximamos mais de Deus e o amamos, meus amados. Quando nós perdemos a palavra, nós perdemos a direção, nós perdemos a comunicação, perdemos a voz de Deus, porque a palavra é Deus falando conosco. Glória
a Deus. Aleluia. Queremos avivamento, nós temos que trazer de volta a palavra de Deus ao povo. Aleluia. Hoje, pregadores que pregam a Bíblia já não tem mais agenda. Porque os pregadores de muitos de hoje, não todos, mas muitos, são animadores de plateias. Eles pregam para alegrar a multidão e ganhar agenda. Quanto mais agenda, mais cachê na sua conta. Mas os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles são apegados à palavra do Senhor. Fecham as portas do templo, mas o mundo será o nosso altar, o nosso público para pregar as almas que estão precisando. John Wesley falou isso: fecha as portas, mas eu vou pregar para o mundo. O mundo é a porta maior que Deus abre para eu pregar a palavra de Deus. John Wesley disse, estou te dando alguns dados para encaixar na Bíblia, não encaixar na Bíblia, mas na mensagem que Deus me deu. Ele diz: acenda uma fogueira no altar e as cadeiras se incendiarão. Um dia perguntaram a ele: John Wesley, por que essa multidão vai lhe ouvir? É porque eles vêm ardendo em chama. Aleluia. Ele tinha tanto, mas ele era homem de oração, orava no mínimo 5 horas por dia. E quando ele pregava com autoridade a palavra do Senhor. Andou de mais de 400.000 quilômetros de cavalo e alguns a pé. Visitava órfãos e viúvas e presídios. Homem que fundou faculdades. Era um homem de Deus que ganhou mais de 3 milhões de almas para Cristo também. E detalhe, a estatística diz que 90% das almas que ele ganhou permaneceram firmes até o fim. Hoje nós oramos por 20 almas, 15 almas por ano, 30 almas no ano. No final do ano, só Deus dá causa. Trazer de volta a palavra ao povo de Deus traz avivamento. Pastor, mas pregar a palavra, o evangelho verdadeiro, as pessoas vão embora. Fala ou não fala? Tá. Hã? E vai. Quem vai embora é os bodes, as ovelhas ficam. Aleluia. A Bíblia diz que, não sou eu, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E Jesus, o sumo pastor, está falando através das escrituras neste lugar. Então, eu não tenho medo. Quem sai são os bodes, as ovelhas ouvem a palavra do seu mestre e a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Segunda de Reis 23:1, ainda no mesmo contexto histórico do rei Josias. Então o rei ordenou todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, que se juntasse a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, olha, todo o seu reinado, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leram aos ouvidos deles todas as palavras do livro, do concerto, que se achou na casa. Senhor. Veja, que todo o povo foi ouvir a palavra. Os anciãos, os profetas, os sacerdotes, os levitas, todo o povo foi ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Isso aqui é uma ataca muito grande em nós. Porque tem muitos pregadores que já não ouviram os outros pregar. Quer pregar, quer que o povo lhe ouve, mas não quer ser ouvido. Muitos cantores querem cantar, mas não querem sentar para ouvir a palavra. Eu já vi muitos por aí, vão cantar nas igrejas, na hora da palavra sai para fora, fica andando. Cantores, profetas que só querem profetizar, mas na hora de sentar para ouvir o mestre, porque é um ministério, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então o mestre está dentro da palavra do Senhor. Aí os profetas só querem profetizar, mas na hora de ouvir o mestre ensinando, não querem. E Josias diz, aqui no seu livro, no livro de Reis, diz que do mais velho ao mais novo, do mais grande ao menor, sacerdote, ancião, profeta, está registrando aqui, foram todos ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos avivamento, profeta tem que sentar para ouvir, doutores tem que sentar para ouvir, doutores tem que sentar para ouvir, pregadores, pastores, anciãos, velhos, novos, tem que sentar para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Está uma bagunça entre aspas em nosso meio. Não queremos mais ouvir a palavra. Estamos sem paciência de ouvir 1 hora, 1 hora e meia de Bíblia.
Mas passa 2 horas, 3 horas de vídeo na televisão, vindo meio monte de porcaria. Verdade. Não edifica nada. Celular, nem vou falar de celular, porque quantas horas nós gastamos? E com a palavra, 1 hora de Bíblia, ficamos incomodados, ficamos inquietos, não queremos ouvir. Por isso que a bênção tarda. Por isso que a sua estrutura espiritual e emocional está abalada. Porque a Bíblia é alimento sólido na vida de um crente. Aleluia. Segundo ponto. A segunda coisa para trazer avivamento sobre nossas vidas é trazer purificação, pureza ao povo. É falar que pecado ainda é pecado. Que a porta ainda é estreita. O caminho ainda é apertado. Que o pecado sem arrependimento ainda leva para o inferno. É falar e trazer purificação no meio do povo de Deus, trazendo as verdades bíblicas. Nós temos que falar sobre milagres, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, sim, dar lugar, se encher do poder de Deus, temos sim, mas temos que entender que o caminho é estreito, e a porta é estreita, e o caminho é apertado. Temos que ter renúncia, temos que haver purificação, temos que ter mudança de vida, de conduta, de caráter sobre nossas vidas. Aleluia. Só assim, Hebreus 14 diz: sei que a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação fala de pureza, de separação com Deus. 2 de Reis 23, 4, aí dentro do contexto, estou correndo. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta da casa do Senhor, dizendo que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus, ou seja, era o que o povo estava adorando. E o queimasse fora até Jerusalém, nos campos dos cedros, e levasse as cinzas deles para Betel. Ou seja, Josias recebeu uma ordenança e ordenou ao sacerdote que fizesse uma limpeza, purificação do templo, para que então a glória de Deus descesse no meio deles. Esse dia eu ouvi uma palavra, alguns ouviram também. Se o Espírito Santo em algumas igrejas aí foi embora, não vou nem sentir falta mais dele. Tanta coisa errada que o Espírito Santo já não está, a glória de Deus está quase indo desses lugares, de famílias, de ministérios, de chamadas, porque o coração está um altar de deuses estranhos. Já disse Hernando Santos, o pastor diz, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E todos os dias nós temos que descer aos pés do Senhor, a cruz de Cristo, e quebrar esses ídolos. Então Josias ordenou que o sacerdote fizesse uma limpeza no templo, para que a glória de Deus voltasse naquele lugar. Se nós nos humilharmos aos pés do Senhor, meu querido, e remover todos os ídolos do nosso meio, você vai ver que até o final do ano o que Deus vai fazer em nosso meio. Damos uma bênção, glória a Deus por isso, mas Deus quer fazer mais em nosso meio. Não sou eu que tenho falado, Deus tem falado nesse altar que grandes coisas Ele quer fazer em nosso meio. Mas para que possamos dizer mais coisas, nós temos que buscar mais, remover mais, nós temos que nos purificar mais, descer a olaria do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Terceiro e último, tem algumas coisas mais, mas eu vou correr para nós finalizar. Terceiro ponto para nós é trazer o avivamento sobre nosso meio. Não remover o legado deixado pelos pais. Eu tirei todos esses pontos dentro da história do reinado de Josias, Deus me deu. Então, no capítulo 23 do reinado de Josias, versículo 18, 17 a seguir, diz assim: então disse, que é isto? Que monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou e pregou essas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Ou seja, ele falou contra os altares de Betel que havia no reinado de Josias, ou antes dele. E disse: deixai onde está, ninguém mexa ou ninguém remova
os seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos como os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Alguns estudiosos dizem que era de Elias ou Eliseu, esses ossos. Não é de certeza, mas segundo aqueles que estudam minuciosamente esses textos, diz que era um desses profetas. Era um santo, o texto diz que era um santo homem de Deus que profetizou contra Baal, reinos anteriores, que agora o seu sepulcro estava lá e quisera aquele povo, ainda no reinado de Josias, remover os ossos do profeta. Quando Josias soube, ele falou: o que é isso? É os ossos de um profeta, do homem de Deus. Então deixa ele aí, não remova, deixa onde está. Quando eu li esse texto, soltou uma palavra muito forte no meu coração. O legado que deixaram nossos pais na fé, para nós nunca podemos remover. Aleluia. A nossa geração de hoje, que não tem experiência com Deus de nada, na maioria, olha para a velha guarda dos nossos pais na fé e quer remover aquilo que deu certo. Não tem aquele ditado: time que está ganhando não se mexe? Então, aquilo que nossos pais viveram com Deus e deixaram um legado para nós hoje, nós não podemos deixar de lado, remover eles e querer apagar aquilo que eles fizeram. Não, vai servir de exemplo para mim, vai servir de exemplo para você e vai servir de exemplo para aqueles que virão ainda. Quando eles olhar para os feitos dos nossos pais que fizeram, vai dizer: Deus foi com eles e Deus será também com a nossa geração. Aleluia. Deus foi com ele, então será conosco em nossa geração. Quando eles quiserem remover os ossos do profeta, ele está dizendo: vamos remover as obras que eles fizeram. Se eles removessem os ossos do profeta, eles iam se esquecer do que? Do ministério do profeta. Ia se esquecer do que ele tinha feito. Então Josias teve o entendimento, o discernimento espiritual, disse: não, deixa os ossos onde está. Ninguém vai remover o legado do profeta, o histórico do profeta, porque vai servir de exemplo para mim, para você e para a nossa geração. Glória a Deus, aleluia. Quantas coisas maravilhosas nós aprendeu dos nossos pais que vieram antes de nós. Quando nós sempre, nosso pastor presidente, né? Pastor Raul, pastor Romeu, e eles começam a contar aquelas histórias lindas que eles viveram há 20, 30 anos atrás, edifica a nossa fé, nos dá ânimo. O pastor Raul trouxe um ensinamento para nós ali no almoço, pastores, que até hoje ficou gravado na nossa mente. Um ensino maravilhoso e a experiência que ele viveu há anos atrás. Quando nós removemos os ossos dos profetas, estamos removendo o seu legado, removendo o seu histórico. E Deus não quer remover histórico e legado de ninguém. Ele quer deixar para que a geração veja que Deus foi com ele e será conosco também. Amém? Fique de pé, por gentileza, para concluir. Eu estou correndo, viu? Aleluia. Quarta e última atitude que traz um avivamento sobre nossas vidas, sobre a nossa geração. Agora isso aqui, se você não der glória a Deus, está no osso, está no osso. Quarto e último é que Josias, ele não se esqueceu de uma das coisas mais importantes no seu reinado e da história de Israel, que era celebrar a Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Quarta atitude para trazermos avivamento sobre nossas vidas, sobre a nossa geração, é nunca se esquecer da Páscoa. Aleluia. Alguns estão aí pensando: o que significa isso? A Páscoa fala de sacrifício, meu filho. A Páscoa fala de libertação, liberdade. A Páscoa é relembrada quando Deus livrou o anjo da morte lá no Egito, e lembra do sacrifício do cordeiro, e lembra da liberdade do Egito para a terra de Canaã. Então Josias, ele fez um renovo do altar. Ele relembrou e falou: a partir de hoje nós vamos voltar a celebrar o sacrifício do cordeiro. Vamos relembrar a Páscoa do Senhor. Vamos relembrar a liberdade que Deus trouxe a nós. Ou seja, trazendo para os dias atuais, você e eu, meu querido, nós temos, se nós queremos um avivamento sobre nossas vidas, sobre a nossa geração, nós temos que pregar sobre o sacrifício de Cristo. Nós temos
temos que voltar a pregar sobre a cruz de Cristo. Nós temos que voltar a pregar sobre o sacrifício de Jesus. Nós temos que voltar a pregar que Jesus ainda liberta o homem. Perdão pela alteração da voz, porque está muito gostoso a presença de Deus. Aleluia. Estamos no culto de ensino, mas o coração está fervoroso aqui no altar. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que voltar a amar o sacrifício de Cristo. Reconhecer a liberdade de Ele ter tirado nós do Egito do mundo e levar nós para a Canaã celestial. Josias voltou a celebrar o sacrifício. 2 Reis 23, 21 disse o rei. E o rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Josias não se esqueceu. E com isso, pegue o finalzinho da história de Josias, você vai ver que foi o maior avivamento que houve no Velho Testamento. Foi o maior avivamento que houve no Velho Testamento. Foi o reinado de Josias. Foi o reinado de Josias. Por quê? Ele não se esqueceu do sacrifício. A minha geração hoje lembra de uma casa muito bem construída. A minha geração hoje lembra muito bem de uma porta aberta. Lembra muito bem de namorar, de ter prazeres. Ei, e do sacrifício? Ei, e do maior acontecimento que aconteceu há 2.000 anos e 26 anos atrás. Do maior acontecimento que aconteceu na raça humana. De o próprio Deus, Paulo Filipenses 2, 4 a seguir, que Ele mesmo, Senhor Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus se fez carne, João batizando na beira do Rio Jordão. Uma grande multidão vinha ao seu encontro e todo mundo vinha ser batizado. Ele dizia: vai para lá, sua Caminana, vai para lá, sua Cascavel. João chamando todo mundo de cobra. Mas de repente ele olha para o meio da multidão e diz: eis aí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa, querido. Jesus é o nosso sacrifício maior. Jesus é a nossa liberdade. Se nós queremos um avivamento sobre nossas vidas e sobre nossa geração, 4 coisas temos que fazer. Primeiro, voltar à palavra. Segundo, ter pureza sobre o nosso meio. Terceiro, não remover o legado que nossos pais sofreram para deixar para nós hoje. E quarto, nunca se esquecer do sacrifício de Cristo, da liberdade que Ele fez para a nossa alma. Pedro falou: não fosse comprado não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Paulo escrevendo a Colossenses capítulo 2, verso 15, ele diz: e ele cravou no madeiro a dívida que estava para com a nossa alma, e diz: está pago. Está pago. No sacrifício, na Páscoa, Jesus trouxe o resgate de nossa alma. Glória a Deus, aleluia. É por isso que eu finalizo para orar. É por isso que eu vejo muitos crentes, alguns crentes em nosso meio, entendendo esses pontos. Não tem dia mal para ele servir a Cristo. Aleluia, Jesus. Tem dia mal para nós, pessoal. Nós ficamos doentes, sem dinheiro, que não é fácil mesmo. Que às vezes que o filho quer comer alguma coisa, não temos, e etc. Queremos vestir, não temos. É ruim, é. Mas se perguntar: mas como é que vai a sua alma de alegria para com teu Deus? A alma está bem com o Senhor. O meu espírito está bem com o Senhor. Não tenho um centavo no bolso, mas eu estou bem, estou feliz com o meu Cristo. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Presbítero Gaspar, faça essa oração finalizando.